Muito boa noite, meu nome é Edilson Aguiais e eu ajudo pessoas a se tornarem peritos judiciais na área bancária. É um prazer estar recebendo você aqui em mais essa live, né? Hoje já a segunda live do dia. Então eu tô animado, né? Tô animado. A primeira live aconteceu às 11, às 10h27, foi 10h27 aconteceu a primeira live e agora a segunda live, começando exatamente às 27 da noite. Eu quero agradecer você por estar aqui. Então, basicamente é o seguinte, por que eu chamo essa live de graça, né? Tá aí, se você percebeu, o nome chama live de graça. Por que é uma live de graça? Porque mais do que uma live para passar conteúdo, eu quero que essa live seja para que sirva como um instrumento para que a graça de Deus chegue na sua vida também. Então, você é um instrumento de Deus, você foi criado por Deus para fazer a mudança aqui nesse mundo e, consequentemente, o meu papel é te dar as armas, né? Te dar as ferramentas para que você possa fazer isso da melhor forma possível. Edilson, a gente pode fazer a obra de Deus com os nossos cálculos? Sim, a partir do momento que você ajuda uma pessoa, a partir do momento que você ajuda uma pessoa que é seu semelhante, você está fazendo a obra de Deus aqui na Terra. Então, é o meu papel como pessoa é despertar líderes, e esses líderes vão fazer o quê? Vão ajudar pessoas. Então, se você está aqui porque você já foi tocado por essa necessidade de mudança, né? Por essa necessidade de ajudar pessoas, e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Sinceramente, quero te agradecer por você estar aqui. Eu só quero te pedir uma coisa agora, já no começo da nossa conversa. Eu quero pedir para você o seguinte: aí tem um botãozinho de coraçãozinho. Eu vou pedir para você apertar esse botãozinho de coraçãozinho. Sabe por quê? É o seguinte: quando você aperta o botãozinho de coraçãozinho, o algoritmo do Instagram entende que esse é um material de qualidade e ele começa a mostrar para mais pessoas que eu estou ao vivo. Então, no momento que você clica aí no coraçãozinho, mais pessoas vão ter acesso a essa live de hoje. Nessa aula de hoje, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre como eu acho que deveria ser a melhor estratégia atual para um assistente técnico do arrendatário em um caso de leasing. Não sei se você participou da aula na aula ontem, né? Ontem nós tivemos uma aula. Uma pessoa perguntou o que fazer, né, com o VRG e a contraprestação em um contrato de leasing. Então eu entrei ao vivo porque era uma pergunta que a pessoa fez lá na caixinha. Era muito complicado para responder na caixinha e, consequentemente, eu vim abrir uma live para explicar para a pessoa. E aí o que aconteceu? Aconteceu e hoje eu abri caixinha de novo e outra pessoa foi lá e perguntou o seguinte: Edilson, mas qual seria a melhor estratégia para um assistente técnico? Então eu estou aqui para falar para você o que eu acredito que hoje é a melhor estratégia para o assistente técnico, para que ele possa fazer o trabalho dele como assistente técnico do arrendatário, né? Arrendatário, como diz lá em direito administrativo, todo otário recebe alguma coisa. Então, arrendatário é aquela pessoa que recebe o quê? Recebe o objeto do contrato de arrendamento, que é o bem, né? É o bem arrendado. Então, o arrendatário é a pessoa que recebe o bem arrendado. E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre qual seria a melhor estratégia. Não sei se você faz parte da nossa comunidade de perícia bancária. Se você não fizer parte da comunidade de perícia bancária, você pode ter assistido o curso também, o curso Perícias em Empréstimos Bancários, Perícias em Financiamentos Bancários, que eu fiz lá pela Udemy. Eu gravei esse curso em 2018. Hoje nós temos quase 1.000 alunos lá na Udemy só desse curso de perícias em empréstimos. Perícias em financiamentos bancários. E lá nesse curso de perícia em financiamentos bancários eu ensino como fazer, né, um caso de leasing. Então, são 4 tipos de contratos. Um dos tipos de contrato é contrato de leasing. Então, quem está na comunidade de perícia bancária acabou recebendo, né, essas aulas como brinde, né, a gravação dessas aulas como brinde. E aí, o que eu quero falar para você é o seguinte: Edilson, você gravou esse curso lá em 2018, 2017, 2018. As mesmas estratégias continuam em vigor até hoje.
Não, mudou muita coisa. E o que eu quero mostrar para você é aproveitar o pedido da pessoa aqui, é que eu vou mostrar como que essa estratégia se atualiza, e aí fica fácil para você, né? Você que está aqui participando da nossa live, você já vai ver isso de uma outra forma. Então, meu objetivo hoje é trazer para você o código. Que código disso? Como fazer a sua atuação como assistente técnico extrajudicial da parte arrendatária. O arrendatário é aquele que recebe o bem, é aquele que recebe o bem que é objeto do contrato, tá? Se você tiver alguma dúvida, vou apresentar o conteúdo aqui. Tendo dúvidas, vocês podem sim fazer as suas perguntas. Muito boa noite para todo mundo que tá chegando aqui. Você pode sim fazer a sua pergunta, coloca sua pergunta aí, que aí eu vou tentar responder ao final da live. Se você quiser deixar as perguntas tudo pro final da live, fica mais fácil. Antes de chegar ao final da live, o meu pedido para você, claro, é que aperte o coração aí para que o Instagram mostre para mais pessoas. Eu falei para você na aula de hoje mais cedo, hoje às 10 horas, 10h27, 11h27, eu tive uma live aqui falando sobre como começar com perícia sem ter dinheiro. E eu falei para você que o Instagram é a melhor ferramenta que existe hoje, na atualidade, para vendas. Melhor ferramenta que existe para vendas hoje, na atualidade, é o Instagram. Por quê? Porque as pessoas entram várias vezes por dia no Instagram e elas veem coisas diferentes todo dia. Se você postar várias coisas em momentos diferentes, as pessoas verão várias vezes. E aí você sabe que o processo de venda não é simplesmente assim, eu mostrei uma vez, a pessoa já decidiu que vai comprar. Não, você fica vendo aquilo ali. Eu quero comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Se você vai comprar um carro, o que você faz? Eu cheguei lá na concessionária, a primeira coisa que eu olhei, já levei o carro. Não é assim não. O que você faz? Você fica namorando o carro por um bom tempo, para depois você fazer a aquisição dele. Então o processo de venda é a mesma coisa, você tem que ficar mostrando para as pessoas várias vezes. Então aqui no Instagram, nessa ferramenta que você está usando aqui, você tem acesso à melhor ferramenta do mundo. Agora você tem que saber usar. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo na sua mão, porque você tem um celular. Eu estou fazendo com o celular, conexão à internet e um fonezinho de ouvido dos mais ruinzinhos que existe. Só isso que você precisa. E aí o que acontece? Dentro dessa plataforma aqui, que mostra para esse número gigantesco de pessoas, você tem a oportunidade de montar o seu negócio, você tem a oportunidade de começar a atuar como perito aqui dentro da plataforma do Instagram, tá? Eu ainda vou fazer algumas lives só ensinando essas coisas aqui para vocês, mas por enquanto, fique sabendo que você tem todos os instrumentos necessários para você começar o seu negócio. Basta você querer. Edilson, dá uma olhada na live de 10, tá disponível aí no feed. Tá disponível aí no feed. Entra depois da aula aqui, você entra lá, vai ter uma aula como começar sem ter dinheiro. Que você vai ver também algumas estratégias para começar sem ter dinheiro. Mas o objetivo dessa nossa conversa agora é falar para você sobre como atuar como um assistente técnico num caso de leasing. Então, primeira coisa, precisa entender o que é leasing, né? E aí eu quero que você anote, se você não tiver pego caneta ainda, pega aí uma caneta para você anotar o número das leis, o número das resoluções, que eu vou passar para você, porque talvez essa lei não tenha, talvez essa live não fique salva, né? Por algum problema, pode acontecer qualquer problema aqui. O doutor Afonso, LG Afonso, ele tá falando que tá travando, doutor, deve ser a velocidade da internet, tá? Aí na sua localidade. Mas assim, continua acompanhando aqui. Pode acontecer de cair, de não conseguir salvar, e aí você já sabe que você já anotou, né? Então começa a anotar aí, pega papel e caneta. Sempre falo, gente, você vai começar um curso, você vai lá, compra um caderno. Os alunos da comunidade de perícia bancária, vai lá, compra um caderno e vai anotando as aulas, porque não tem jeito. O melhor jeito é anotar. Edilson, eu quero fazer isso no computador. Não é tão bom quanto anotar com a mão. Edilson, não é tão bom quanto anotar com a mão. Não é tão efetivo, entendeu? E aí, consequentemente, meu pedido para você é que você anote. Vamos lá. Primeira coisa, leasing. O que é leasing? Leasing é uma operação de arrendamento mercantil, é uma operação de aluguel, né? É uma operação de aluguel de um determinado bem. A legislação dele, o marco legal, anota aí, o marco legal dele é a Lei 6.099 de 1974. Lei 6.099 de 1974. O que essa Lei 6.099 fala? Ela dá um marco legal, fundamento legal do... Aí, doutora Priscila atrapalhando a live, falando compra 2 cadernos de 10 matérias, porque é pouco pela quantidade de conteúdo que tem. E o pior que é verdade, Olha, Edilson, como assim? Aqui, ó, caderno.
Tá aqui o roteiro da live de agora, tá? Tudo que eu vou tratar com você. E aqui, eu tenho matéria para todos os assuntos, para as aulas. Então, todas as aulas são preparadas, tudo vai pro caderno, tudo vai pro caderno. Por quê? Porque é a melhor forma de você aprender. Na verdade, a melhor forma de aprender é ensinar, é o que eu faço aqui com vocês. Por quê? Porque na hora que eu jogo um desafio, que eu tenho que apresentar um determinado assunto, eu tenho que correr e pesquisar e aprender sobre aquele assunto o máximo possível. Por quê? Porque eu preciso entregar para você o melhor material de melhor qualidade possível. E toda aula eu venho e entrego tudo que eu tenho. Por quê? Porque na hora que eu entrego tudo que eu tenho, é o que você deveria fazer, tá? Você deveria fazer, entregar tudo que você tem. Por quê? Porque na hora que você entrega tudo que você tem, você se obriga a correr atrás para conseguir mais conhecimento. E aí, consequentemente, você vai só crescer intelectualmente. Então, vamos lá. Então, a lei é 6.099, marcou aí. 6.099 de 74, é um marco legal. E o que essa lei 6.099 de 74 fala? Ela fala o seguinte, olha, o arrendamento mercantil é uma operação onde uma pessoa jurídica, ela vai comprar, e aí uma pessoa jurídica, instituição, né, do Sistema Financeiro Nacional, ela vai fazer a aquisição de um determinado bem para alugar para outra pessoa. Basicamente é isso que a lei do leasing fala. Ela vai fazer esse processo, ela vai falar, vai explicar sobre o tratamento tributário, que na verdade é uma legislação que foi criada depois, mas o básico é você entender que o leasing é uma operação de aluguel, uma pessoa está alugando um bem, pessoa jurídica aqui no caso, né, está alugando para outra pessoa um determinado bem, e na hora que ela aluga esse determinado bem, ela tem direito de receber um aluguel, só que o nome desse aluguel a gente não chama de aluguel. Edilson, então é juros, porque é o aluguel do dinheiro. Não, a gente também não chama de juros, a gente chama de contraprestação. Então a legislação deu esse nome, contraprestação, para a remuneração, né, o aluguel que você vai pagar por esse determinado bem que está sendo emprestado, está sendo alugado. Edilson, já que o nome é contraprestação, eu vou pagar só o aluguel desse determinado bem, depois eu devolvo. Isso acontece no caso do leasing operacional. Mas no Brasil a gente conseguiu criar um negócio no leasing operacional e no leasing back também. Existem 3 formas de leasing, né? Existe o leasing operacional, existe o leasing financeiro e existe o leasing back. Que é esse leasing operacional? O leasing operacional é o seguinte, você compra alguém compra um determinado bem, aluga para outra pessoa e ela tem que cobrar no máximo, parceladamente ao longo do contrato, ela tem que cobrar no máximo 90% do valor do bem ao final, se a pessoa resolver comprar essa coisa, e ela vai receber um aluguel daquela coisa ali durante um determinado período de tempo. No leasing financeiro, não. O leasing financeiro basicamente ele tá alugando dinheiro para você. Você fala, Edilson, mas isso não é empréstimo. Aluguel de dinheiro não é empréstimo? Pois é. Aqui no Brasil não é não. Aqui no Brasil é leasing. Então tem o leasing financeiro, onde, como que funciona? Você vai lá, e é o segredo, vou contar de novo a história. Você vai lá, chega na concessionária e fala, eu quero comprar esse carro novo. Doutora Mara Pessoni tá aqui, ó. Obrigado, doutora Mara Pessoni. Doutora Mara Pessoni, ela resolve comprar um carro. Que carro que ela quer comprar? A doutora Mara Pessoni, uma pessoa chique, ela vai comprar uma Mercedes. Mercedes, 300 mil reais a Mercedes que ela vai comprar. E aí, ela chega lá na concessionária, o vendedor pergunta para ela assim, ó, doutora Mara, a senhora quer pagar imposto ou não quer pagar imposto? Ela vai falar, claro que não quero pagar imposto. Aí ele fala, então tá, vamos fazer aqui uma operação de leasing. Por quê? Porque como leasing é uma operação de aluguel, não paga o IOF, não paga o IOF. E aí, consequentemente, a doutora Mara fala, beleza, então vamos fazer esse negócio desse leasing aí. E aí, ela simplesmente escapou de pagar o IOF, mas tem algumas outras coisas que ela vai acabar pagando nessa brincadeira aí. Então, você tem que entender, isso é um leasing financeiro, ou seja, ela foi lá, escolheu bem, aí, em tese, ela ligou para a empresa arrendadora e falou o seguinte, arrendadora, eu quero esse carro aqui, eu quero essa Mercedes aqui. Aí a arrendadora falou para ela assim, tá bom, pode levar a Mercedes, eu vou pagar e você vai ficar me pagando aluguel todo mês por esse negócio. Mas você tem que entender que na operação de leasing financeiro, quem paga, quem decide o bem é o arrendatário. O arrendatário vai lá, escolhe o bem, o arrendador só paga esse determinado bem e vai receber a contraprestação. Isso é o leasing financeiro. E a última opção, o leasing back, né? Leasing back é o seguinte, é uma operação de aluguel pura. Aí sim, o leasing back é uma operação de aluguel pura, é o que acontece no mundo todo. É uma operação de aluguel pura, simples. Edilson, se você me falou que o leasing não é uma operação de financiamento, então é uma prestação de serviço, certo? Exatamente, é uma prestação de serviço. Isso foi definido lá, anota isso que eu estou falando para você. Tema 125 do STF. Tema 125 do STF, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, a operação de arrendamento mercantil é uma operação de serviço, de aluguel. Consequentemente, ela tem que pagar o quê? ISS.
ela tem que pagar ISS. Edilson, e onde que está definido na legislação que eu tenho que pagar o ISS? Tem que pagar o ISS, tá lá no item 15, anota essas coisas que eu tô falando para você, porque isso vai fazer diferença na hora de você construir o seu laudo, tá? Tá lá no item 15.09, item 15.09 da Lei Complementar número 116 de 2003. Eu disse que lei é essa? Lei Complementar 116 de 2003 é a lei que define o ISS, né? É a lei que define as regras gerais do ISS. Então tá lá, é o item 15.09 da Lei Complementar 116 de 2003. Edilson, de onde que ela tem que pagar esse negócio? É no município que a doutora Mara aqui de Goiânia foi lá comprar a Mercedes de 300 mil. Vai ter que pagar o ISS aqui no município de Goiânia? Não, ela vai pagar lá no município da sede do banco, tá? Pagar no município da sede do banco. Então, até agora, eu só estava mostrando para você fundamentação legal. Edilson, agora me fala o seguinte, qual que seria a estratégia, qual que seria o caminho, né, para fazer isso aqui? Primeira coisa, quando você vai fazer uma análise, quando você vai pegar o contrato, você vai fazer uma análise dele, vai perceber o seguinte, vai estar escrito lá arrendamento mercantil, vai estar escrito o que tem naquele arrendamento mercantil, né, como que ele funciona, isso, aquilo e tal, e normalmente vai ter lá no contrato, vai ter um negócio chamado o seguinte, ó, vai ter um negócio chamado assim, ó, garantia da operação. Garantia da operação. Se está escrito garantia da operação, normalmente o que o banco faz? Ele exige que você emita uma duplicata. Desculpa, uma nota promissória. Ele coloca lá assim, ó, que por aquela operação você autoriza o banco a emitir uma nota promissória no valor tal, e essa nota promissória vai poder ser vendida. Por quê? Porque o banco vive de emprestar dinheiro. Então o que ele faz? Ele pega ele pega o seguinte, olha, ele pega os 300 mil que ele tinha lá no caixa, que ele pegou das mais diferentes formas. Ele pode pegar por variação, ele pode pegar dinheiro lá fora, ele pode pegar dinheiro por CDB, ele pode emitir debênture, ele pode pegar dinheiro no próprio mercado. Então não tem muito que preocupar onde ele tira esse dinheiro, não. Ele arrumou lá os 300 mil reais e fez a operação de leasing para a doutora Mara. Aí o que acontece? Ele vai recebendo, né? E o que o banco vive? De emprestar dinheiro. Então, se ele for ficar esperando receber ali durante os 60 meses, né? Ou no mínimo 36 meses, no caso de financiamento de veículo, no caso de leasing de veículo, no mínimo 36 meses, ele simplesmente está com aquele dinheiro parado. Então, o que ele faz? Ele pega essa nota promissória, vende no mercado para alguma outra pessoa, e essa nota promissória que ele vendeu no mercado vai servir para quê? Vai servir para que ele movimente o dinheiro ali dentro da empresa dele. O problema é que se eu acabei de falar para você, e aí é importante você ir anotando essas digressões que eu vou apresentando para você aqui, ó. Eu falei para você que é um serviço. Se é um serviço e não é uma operação financeira, ele não paga IOF exatamente por ser um serviço. E ele está lá na Lei Complementar 116 de 2003, no item 15.09. Eu sei que a lei da duplicata, que é a Lei 5474/68, anota, Lei 5474/68, a Lei da Duplicata, no artigo 2º da Lei 5474, artigo 2º, ele fala o seguinte, olha, não pode emitir nenhum outro título como garantia de prestação de serviço ou de produto. Então, olha só, a duplicata é um título de crédito, você deve ter estudado isso aí em algum momento na sua graduação, é um título de crédito, causal. A origem desse título de crédito é a prestação de serviço ou a venda de produtos, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma prestação de serviço, né? Acabei de falar para você que é um aluguel, eu tenho uma prestação de serviço. Então, o que o agente financeiro que está fazendo a operação de leasing deveria fazer? Deveria emitir uma duplicata com aceite. Esse é o documento correto para uma operação de prestação de serviço. Para que serve o aceite? Para confirmar que aquela prestação de serviço aconteceu. Aí olha só para você ver o que o banco faz. Ele emite uma nota promissória. Ele emite uma nota promissória, que é um instrumento utilizado para quê? Para garantir uma dívida. Nota promissória, título líquido e certo. Título líquido e certo, com exigibilidade, inclusive extrajudicial. Aí você vê, olha só, o que ele faz? Ele emite uma nota promissória enquanto ele deveria emitir uma duplicata. Ou seja, ele simula uma operação de leasing, enquanto na verdade ele faz uma operação de financiamento. Porque nota promissória é um documento tipicamente utilizado para operações de financiamento. Você viu que só você parar de apertar no coraçãozinho aí, o número de pessoas diminuiu? Sabe por que o número de pessoas diminuiu? Porque o Instagram olhou e falou assim, não, esse trem é ruim, esse trem não presta não. Consequentemente, eu não vou mostrar para mais pessoas não. Então, aperta aí no coraçãozinho, hein? Aperta no coraçãozinho pro Instagram, pro algoritmo do Instagram, ele
ele mostrar para mais pessoas essa nossa live também. Então eu falei para você que o artigo 2º da lei 5474, que é a lei da duplicata, ela fala que toda prestação de serviço só pode ser feita por meio de duplicata. E o banco emite uma nota promissória. Então esse é um ponto para você criticar no seu parecer, tá? Isso é uma estratégia para você como assistente técnico criticar no seu parecer, mostrando simplesmente, ele está fazendo errado, ele não está cumprindo com o que a legislação determinou. Além disso, o bem, lá, se você pegar o contrato, você vai ver que lá no contrato está escrito o seguinte, está escrito que o bem está alienado fiduciariamente. Então, o bem, você pegou, esse bem está alienado fiduciariamente, ou seja, esse bem não é seu, na verdade, esse bem é da instituição que está te arrendando o determinado produto. E aí, consequentemente, ou seja, o banco, o agente financeiro está tendo a seu favor dupla garantia. Dupla garantia significa o seguinte, para a mesma operação financeira ele está tendo duas garantias. Isso é vedado no ordenamento jurídico nacional. Consequentemente, eu tenho aí outro problema nesse determinado contrato que a gente está usando. Agora, mais do que isso, na hora de você fazer a análise de um contrato de arrendamento, o que eu preciso que você fique atento? Anota o número da resolução. Resolução 2309 de 1996. Essa resolução 2309 de 1996 é a resolução do Banco Central, resolução CMN, né, Conselho Monetário Nacional. Essa resolução 2309 de 96, ela fala o seguinte, ela dá as características, ela fala o que tem que ser no contrato de leasing. O que tem que ter no contrato de leasing? Se não tiver essas coisas no contrato de leasing, certamente não é um contrato de leasing. E aí, eu acho que um ponto importante para você bater como assistente técnico, você mostrar o seguinte, olha, essa operação aqui, ela não deve ser considerada uma operação de leasing, se esse for o caminho. Por quê? Porque o artigo 7º, o inciso 3 do artigo 7º, anota inciso 3 do artigo 7º, combinado com o artigo 33 da mesma resolução, da resolução 2309 de 96, ela fala o seguinte, o artigo 7º, ele fala como vai ser feito o cálculo da contraprestação. Se você pegar um contrato de leasing, você vai ver que não tem essa informação, na maior parte dos contratos, Edilson. Eu peguei um contrato aqui que tem. Então é um milagre, porque na maior parte deles não tem. Como que você vai chegar na contraprestação? Ele tem sim do VRG. Agora da contraprestação, normalmente ele não tem. E o artigo, anota, artigo 7º, inciso 3º, ele fala que para que seja um contrato de arrendamento mercantil, ele tem que ter o valor da contraprestação. Como calculava, ou ele tem que apresentar o valor da contraprestação, ou mostrar como que calcula o valor da contraprestação. E aí, o artigo 33 fala que se não cumprir esses requisitos do artigo 7º, consequentemente, isso não é um arrendamento mercantil. Então, hoje, eu trabalharia dessa forma. Você está vendo que já mudou, né? Quem assistiu a aula lá do curso de perícias em financiamentos bancários já viu que é diferente. É diferente a abordagem aqui. Agora, Edilson, mais do que isso, o que eu tenho que me preocupar aqui? Até quando foi gravado as aulas lá do curso, não existia uma série temporal para arrendamento mercantil. Hoje, se você entrar no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, entrou no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, o que vai acontecer? Você vai encontrar várias séries sobre arrendamento mercantil. E o mais engraçado é que o próprio Banco Central, ele apresenta lá, tá assim, ó, taxa de juros com recursos livres, taxa de juros com recursos livres. E aí ele fala que a operação de arrendamento mercantil é um aluguel. Ele fala que é uma operação de aluguel. Doutor Afonso está perguntando, artigo 33 fala que se o contrato não cumprir as regras do artigo 7º, ele não é um contrato de arrendamento mercantil. É o que está falando lá no artigo 33, tá? Então o artigo 7º fala que tem que ter o valor da contraprestação, o jeito de calcular a contraprestação, e o artigo 33 fala que se não cumprir com esse requisito, não é um contrato de arrendamento mercantil, entendeu? Então fica de olho lá, fica de olho nesse ponto. Então, mas por que eu estou trazendo essa informação para você aqui? Ó? Olha, nós temos lá a série 25450, 25451, 25452. Isso é tudo para pessoa física. E aí, essas séries, elas são derivadas de outra série, que é a série anual, essas aqui são as mensais, elas são derivadas de outras séries anual, que é anual, que é apresentada na forma anual. E o interessante é que lá no próprio site do Banco Central, ele traz a fórmula, como que calcula a taxa mensal. E aí, acreditem se quiser, a fórmula de calcular a taxa mensal é a taxa equivalente. A taxa equivalente
calcular a taxa mensal, ele simplesmente pega a taxa anual e calcula a taxa equivalente. E está escrito lá que é taxa de juros. Mas o que você vai encontrar? Vai encontrar vários julgados aí. Eu falo para você da responsabilidade que você tem. Ao adquirir esse conhecimento, a responsabilidade que você tem de ajudar outras pessoas. Por quê? Porque já tem um monte de julgado errado, tem um monte de perito fazendo coisa aí que não sabe fazer. E, consequentemente, tem muito julgado dos juízes falando o seguinte: não, isso aqui não tem taxa de juros, não. Não existe taxa de juros no contrato de arrendamento. Mas o Banco Central falou que tem taxa de juros. Não, mas não tem, não. Tem, não. Tem taxa de juros, não. E aí, consequentemente, por quê? Porque essas coisas não são ventiladas. Poucos peritos se preocupam em estudar a legislação para saber. O cara quer só repetir, quer pegar a planilha pronta, né? Eu quero pegar a planilha pronta. Pegar a planilha pronta, já está pronta ali, eu só mudo os dados, resolver o problema. E não é assim. Não é assim. Esse é o jeito que você faz para você não conseguir se inserir. Por quê? Porque na hora que aparecer uma coisa diferente, que não seja o arroz com feijão, você não vai dar conta de fazer. Então, o que você precisa saber? Precisa sentar e estudar a legislação. Eu passei para você, Lei 6.099 de 94, 6.099 de 74, tema 125 do STF, a Lei 116 de 2003, que é a lei do ISS, né? E eu falei para você que está lá no item 15.09. Falei para você que a Lei 5474 de 68, que é a lei da duplicata. Você precisa conhecer a lei da duplicata. É a lei da duplicata e da letra de câmbio. Toda vez que você faz um financiamento de veículo, aí já sai uma letra de câmbio. Então você tem que conhecer a lei da duplicata, a lei da letra de câmbio. Aí eu sou peito, nem sabia que existia essa lei. Pois é, isso acontece. E você tem que conhecer, é claro, tem a lei 11.000, aí você vai ver as maluquices que acontecem no nosso sistema, que tem a lei 11.649 de 2008. Anota, lei 11.649 de 2008. E o artigo 1º dessa lei, lá no inciso 2, que essa legislação criada lá pelo nosso Lula. E aí o que a legislação fala? Gente, a legislação do leasing fala que não existe esse negócio de nota promissória. A lei da duplicata fala que não pode utilizar nota promissória, porque qualquer outro instrumento que for utilizado para garantir serviço não é válido. Aí vem a lei 11.649 de 2008 e fala o seguinte: olha, se o cliente pagou todas as parcelas do arrendamento mercantil, o banco tem que devolver a nota promissória para ele. Aí você fala, mas peraí, é proibido cobrar com nota promissória. E aí vem uma lei, 11.649 de 2008, o artigo 1º, no inciso 2, fala que o banco tem que devolver a nota promissória. Só para você ver o tamanho da celeuma que é essa questão do leasing no nosso ordenamento jurídico. Então, qual que seria a estratégia? Edil, você falou isso tudo para descaracterizar a operação de leasing. Pois é, mas na hora que você pega, e aí você que está atuando como o assistente técnico, você tem que ter essa malícia. Você tem que ter aprender essas coisas. Por quê? O juiz não vai te ensinar esses negócios, não, meu querido. O juiz não vai te ensinar esse trem, não. Não tem condição do juiz te ensinar o serviço que você tem que saber. E aí, quando você tiver com um assistente técnico, você tem que ficar atento ao negócio. Sabe o que é? Você tem que ficar atento a encontrar a melhor alternativa técnica para o cliente. Aí você fala o seguinte: Edil, eu tenho dois caminhos aqui. Eu peguei um contrato de leasing, peguei o contrato de leasing, aí eu vou correr lá na resolução 2.309 e vou verificar se o contrato está dentro da 2.309. Se o contrato estiver dentro da 2.309, você vai ver que a maior parte deles não está. Por que eu sei que não está? Porque não está. Os caras simplesmente não colocam o jeito de calcular a contraprestação. Eles colocam no VRG, mas a contraprestação não coloca, só coloca lá que é residual. Aí o que acontece? Você fala o seguinte: eu achei o ponto aqui, que o artigo 7 fala, o artigo 7º, o inciso 3, combinado com o artigo 33 da resolução 2.309, fala que se não cumprir com esse objetivo aqui, não é arrendamento. Aí, o que você fala? Achei a solução. Agora eu vou simplesmente mostrar que não é um contrato de financiamento, não é um contrato de arrendamento, é um contrato de financiamento, e vou colocar, usar a taxa média de juros. A época que eu fiz o curso, era essa a melhor estratégia. Por quê? Porque não existia taxa média de juros para operações de arrendamento mercantil. Hoje existe. Aí o que acontece? Só de curiosidade, eu entrei no sistema de gerenciador de séries temporais e eles pegaram, levaram lá até 2011. E sabe o que acontece? Eu vou te falar a taxa para junho. Olha, essa me derrubou aqui. Só porque eu tô no meio da live, ela me derrubou. Aqui, o sistema gerenciador de séries temporais fechou aqui. Mas olha, aqui eu pego a taxa de juros
Vou lá, né? Você sabe o procedimento todo. Taxa de juros com recursos livres. Aí eu procuro lá taxa de juros de arrendamento mercantil. Vou pegar arrendamento mercantil para pessoa jurídica, arrendamento mercantil para veículos. E eu coloco consultar séries e junto com o arrendamento mercantil para pessoa jurídica, eu vou colocar também a série de financiamento de veículos para pessoa jurídica. Claro, né? Por quê? Para eu comparar qual dos dois que é melhor para o cliente. Se eu vou descaracterizar esse negócio aqui para se tornar um arrendamento mercantil, para se tornar uma operação de financiamento, ou se eu vou manter o arrendamento mercantil. Aí quando você puxa os dados, bicho, você vai observar o seguinte, olha, agora, o último dado que nós temos é maio de 2020, o último dado, maio de 2020, a taxa média de juros para financiamento de veículo para pessoa jurídica em maio de 2020 era 0,99% ao mês. A taxa média era 0,99% ao mês em maio de 2020. Sabe qual que era a taxa média para arrendamento? 0,96%. Aí você fala, Edilson, mas para que você vai descaracterizar esse negócio de arrendamento para colocar como financiamento? Você está vendo que já não tem mais sentido? Por quê? Porque agora o Banco Central traz essa taxa média. Então, na hora que você for atuar, e olha só, para você ver o tanto que é interessante, olha lá em fevereiro de 2020, fevereiro agora, a taxa média de financiamento de veículo para pessoa jurídica de aquisição de veículos era 0,95 e a taxa do leasing 0,78. Ou seja, é muito mais interessante você manter esse contrato como leasing. Então, se você foi lá, pesquisou, achou esse furo, falou, opa, fingi que não vi. Toca por quê? Porque é mais interessante você trabalhar igualzinho um contrato de financiamento normal. Então, é esse o código da aula de hoje, esse é o segredo. Aí, você me contou toda essa legislação, exatamente, você precisa conhecer a legislação, você precisa saber o que você está fazendo, porque na hora que você estiver atuando como perito judicial, você vai ter que trazer essa legislação, você vai ter que aplicar a legislação. É claro, se tiver quesito, né, perguntando. Se você está como assistente técnico, é claro que a sua posição é muito mais tranquila. E em sendo muito mais tranquila a sua posição, você vai encontrar a melhor alternativa técnica para o cliente. A melhor alternativa técnica para o cliente é simplesmente falar para o juiz o seguinte: ou a taxa de juros que o banco cobrou do cliente está acima da taxa, a taxa, né, de juros. Por que a taxa de juros é disso? Mas tem um monte de julgado aí, na hora que eu jogo no Google, eu vejo que tem um monte de julgado falando que em leasing não tem taxa de juros. Pois é, mas o Banco Central falou que é taxa de juros, irmão. Você vai discutir com o Banco Central para quê? O Banco Central falou que a taxa de juros do leasing é menor do que a taxa de juros para financiamento, para aquisição de veículos. Consequentemente, o que você vai fazer? Falar, não, isso aqui sempre foi, desde pequenininho, que isso aqui é uma operação de arrendamento mercantil. Claro, por quê? Porque a taxa de juros é menor, mas você tem que fazer essa análise, que eu quero trazer para você, faça essa análise, verifique se a taxa de juros é mais interessante para o seu cliente, verifique qual que é a melhor alternativa. O seu papel como perito, como assistente técnico, é encontrar a melhor alternativa técnica para o seu cliente. E nesse caso aqui, a melhor alternativa técnica para o cliente é simplesmente manter a taxa, manter a operação de arrendamento mercantil e simplesmente adequar a taxa à taxa média do Banco Central para essa operação. Olha só, interessante você observar também, a gente tem aqui para pessoa física, a história se repete, tá? A história se repete. Para pessoa física, a taxa de juros para financiamento, aí você vai observar, tá? A taxa de juros. Você vai observar se a taxa de juros, qual que é mais interessante para o seu cliente. Aqui, ó, eu acabei de puxar a série 25471, que o que ela traz? Ela traz aquisição de veículos para pessoa física, e a 25474 traz arrendamento mercantil para pessoa física. E olha só, agora, no mês de maio de 2020, a taxa de financiamento era 1,49, financiamento de veículo para pessoa física, e a taxa de arrendamento mercantil 2,06. Edilson, peraí, então você está dizendo que é o contrário que acontece com a pessoa física, que acontece com a pessoa jurídica? É o que os dados têm mostrado aqui nessa pesquisa aqui rápida que eu fiz. Olha só, em dezembro de 2019, a taxa de financiamento para pessoa física, financiamento de veículo para pessoa física, 1,47, taxa média. E a taxa de arrendamento mercantil, 2%. Edilson, por que isso acontece? Não tem a menor ideia, porque não tem lógica. Não tem lógica a operação de arrendamento mercantil, que o bem já fica no nome da arrendadora. Não tem lógica
essa operação ter taxa de juros mais alta do que a taxa de financiamento de veículo, que o agente financeiro tem a alienação fiduciária. Mas é o que acontece, você tem que ter essa malícia. Mais uma dica aí que eu vou trazendo para você. Perfeito? Vou começar a responder as perguntas. Se você tem mais perguntas, coloca aí. Vamos lá, doutor Diego está perguntando o seguinte, olha, no caso inverso, verificando foi descaracterizado o leasing e o financiamento à taxa melhor. Como devemos tratar sem expor a lei no meu parecer? Deixa eu ver se eu entendi o que o doutor Diego está falando. O doutor Diego está falando o seguinte, olha, foi descaracterizado o leasing e o financiamento tem taxa menor. Foi descaracterizado o leasing e o financiamento tem taxa menor. Uai, simplesmente você vai usar a taxa do financiamento. É o caso aqui da pessoa física. Você vai usar a taxa de financiamento. Você vai lá e descaracteriza, vai lá, descaracteriza o leasing. Mostra o que? Lei 6.099/74 mostra que o tema 125 do STF enfrentou a questão, falando que uma prestação de serviço traz a lei complementar 116. Na verdade, isso aqui você vai citar, se você pegar o modelo lá do meu parecer, você vai ver, e o doutor Diego faz parte da nossa comunidade de perícia bancária, você vai ver que eu faço a crítica a diversos pontos do contrato em específico lá. Aqui você vai olhar, né, lei complementar 116, trazer o item lá 15.09, falar que o artigo 2º da lei 5474, ele veda a emissão de uma nota fiscal. Você vai trazer a resolução do Banco Central 2.309 de 96, você vai mostrar lá que não se trata de uma operação de arrendamento. O próprio Banco Central falou que não se trata de operação de arrendamento. Se não se trata de uma operação de arrendamento, é claro, vale o quê? Vale a regra do financiamento de veículo. E aí você faz a adequação de acordo com a taxa de financiamento de veículo. Tá bom, doutor Diego? É esse o caminho. Top. Posso citar nesse caso alguns termos e leis? Ah, sim. Na verdade, na hora de você fazer a fundamentação, você vai ter que citar, né? Você vai ter que citar. Inclusive tem o tema 500 do STJ, tema 500 do STJ, que inclusive ele acabou dando origem à súmula 564 do STJ, que ela fala no caso de o bem ser apreendido, né? No caso do bem ser apreendido, se no momento da venda desse determinado bem, o valor arrecadado for maior do que o VRG definido no contrato, entendeu? Se o valor for maior do que o VRG do contrato, aí sim você vai, o cliente vai ter direito a receber esse valor de volta. Basicamente é essa a situação. Nesse caso do Diego, você vai ter que citar a lei. Aí você fala pra gente não ficar citando lei, você fala pra gente não ficar citando tema, só jogar em nota de rodapé. Mas você tá vendo que isso aí é a base da sua argumentação, senão não tem sentido. Meu querido, eu falo vocês o tempo todo isso. Diferentemente do... Claro que tem perito que também não quer se especializar, não. Tem perito que gosta de ser, eu quero ser perito em tudo, eu quero saber fazer tudo. Tudo. Isso é bom. Eu quero ser o cara do tributário, eu quero ser o cara do bancário, eu quero ser o cara do previdenciário, eu quero ser o cara do atuarial. Tava vendo algumas pessoas, eu vou fazer tudo, eu sou bom em tudo. Aí o que acontece, né? Não tem como ser especializado em nada. Mas a mesma coisa acontece com os advogados aí. Tem um monte que não é especializado na área bancária, não. Vai precisar de você para explicar, entendeu? Vai precisar de você para explicar isso daí. Aí você vai lá e cita no parecer. Com que... Por que você está trabalhando daquele jeito? É claro que você vai ter que citar, vai ter que mostrar, olha, eu estou usando a taxa do Banco Central para a operação de financiamento de veículo por causa disso, daquilo, que você vai ter que citar. Não tem como você fugir disso. Tá tranquilo? Tá favorável? Nesse caso aqui vai ter que citar, doutor, porque a base da sua... Senão todo o seu trabalho fica suspenso, né? Todo o seu trabalho fica suspenso. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu quero agradecer você por ter participado aqui. Eu quero que... eu falo, porque na hora que eu falo o seguinte, eu ensino pessoas a se tornarem especializadas em perícia bancária. Aí a pessoa fala o seguinte, nossa, mas só perícia bancária? É muito fácil. Aí você fala o seguinte, não, perícia bancária é bastante complicado. Por quê? Por quê? Meu querido, porque tem muita coisa. Tem muita coisa em perícia bancária. Quero agradecer todos vocês por estarem participando comigo aqui. A gente se encontra em algum outro momento. Essa live vai ficar gravada aqui também na nossa área aqui, no feed. Vai ficar disponível aqui no feed. Se você não conseguiu assistir desde o início, assiste aí novamente. Um grande abraço para você. Boa noite, fiquem com Deus. Que Deus possa
iluminar a sua vida e que você possa entender que você é um instrumento de Deus na Terra. Um abraço para você. Tchau, tchau.